Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma edição do Eleve-se, onde a gente tem a riquíssima oportunidade da gente estar ouvindo experiências de vida de alguns convidados que trazem para a realidade do nosso dia a dia um pouco do seu dia a dia, um pouco da sua passagem de vida, né? De conquistas, de batalhas, de perdas, de tropeços e daquilo que a gente sabe que é vida real, que faz com que a gente realmente perceba oportunidades da gente ter gratidão no nosso dia a dia, da gente vislumbrar possibilidades de crescimento, de se reinventar. Então o Eleve-se traz isso, gente, traz a conexão de pessoa para pessoa, histórias que conectam. E hoje eu tenho um convidado que eu poderia contar para vocês uma relação de 40 anos. Só que se eu trouxesse hoje a minha fala sobre essa relação de 40 anos, seria o coração de uma filha apaixonada falando. E na verdade, hoje não é o dia de ouvir o coração da filha apaixonada, hoje é o dia de ouvir o pai falando, de ouvir o meu pai. E aí eu tenho a honra de poder, na minha experiência, na minha passagem de vida, então 40 anos hoje, poder estar dividindo aqui um estúdio com o meu pai, o senhor Clarimundo Grindman, que está aqui com a gente, que é alguém que, né, abre parênteses, fecha parênteses, eu não preciso falar no papel de filha, né, o quanto eu admiro, amo de paixão. Foram os exemplos que injetaram na Karine adolescente, na Karine mais madura, exemplos para o dia a dia, de trajetória de vida, de impulsionar para o profissional. Mas eu quero ouvir, quero poder compartilhar com vocês um pouco da trajetória desse homem que está aqui hoje. Esse homem que é também o pai do Alexandre, meu irmão, que é o esposo da Maria Cristine, o avô mais babão do mundo, do Joaquim e do Lorenzo. Mas que não só isso, o convite para que ele venha aqui hoje falar com a gente não é para promover o pai da Karine, é para falar sobre uma pessoa que hoje aos 64 anos iniciou na agricultura, né, que é lá da região das Missões. Ele vai falar um pouquinho, vai contar um pouquinho depois. Então, que iniciou na agricultura, que foi açougueiro, que foi assador de carne em churrascaria, que depois, né, lá passada a adolescência, um pouco iniciou como escriturário no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde construiu a sua trajetória de carreira e veio a se aposentar, então, aos 50 anos, que depois empreendeu no ramo da gastronomia, né, tropeços, né, e, enfim, bagagem, que trabalhou como consultor administrativo e financeiro e que hoje atua junto à Secretaria de Saúde do município de Farroupilha. E aí o convite para ele é no intuito dele falar sobre o nosso potencial enquanto seres humanos, nosso potencial inesgotável nas transições profissionais. O quanto a gente pode, deve ou consegue, vamos ouvir a fala do Clarimundo então, se reinventar nas diferentes frentes. Então, pai, eu quero te passar a palavra já te agradecendo, em nome da TV Cidade Farroupilha, em nome do Eleve-se, da Elevas, realização pessoal e profissional, pela tua presença aqui hoje e realmente dizer que eu não tenho dúvida de que as pessoas podem e vão se conectar com a tua fala, mas o nosso desejo é sempre de contribuição para cada um que possa estar entendendo o que a vida apronta pra gente e que destinos nos levam. Bem-vindo! Bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui e podendo contribuir com algumas informações, contar um pouco da vida da gente, que não foi tão fácil não, mas posso dizer que se eu pudesse e se eu devesse escolher uma vida, eu escolheria mesmo. Repetiria tudo de novo. Uma pelos filhos e netos e a esposa que eu tenho, minha família, que eu acho que isso é a base de tudo. E isso agradeço a Deus
e pelas pessoas que me proporcionaram essa alegria de tê-los comigo. Bem, vamos falar um pouquinho da vida. Eu sou lá, como diz outro, lá do fundo da grota de interior de Roque Gonzalez, né? Fundo da grota, como diz a música aquela do Baitaca, né? E a gente se criou, eu tive na minha infância o convívio familiar, onde eu tenho mais 4 irmãos e mais 2 irmãs, e vários sobrinhos, e a gente conviveu lá na agricultura até por volta de 16, 17 anos por aí, quando eu fui, meu pai adquiriu um açougue na cidade, e eu fui também, além da agricultura, fui também trabalhar de açougueiro. E mais tarde, quando fui estudar na cidade que morava em Roque Gonzalez, não tinha segundo grau, eu fui a Cerro Largo, cidade próxima, por volta de 30 quilômetros, e lá que a gente começou a traçar a vida profissional. Aí trabalhei numa churrascaria durante o dia e de noite ia para a escola, né? Ou seja, cursar o segundo grau em administração. E ali surgiu a oportunidade de trabalhar no Banrisul. Prestei concurso e fui trabalhar no banco. Mas eu queria relatar um pouquinho mais da vida da agricultura. Hoje a agricultura é toda praticamente mecanizada, até as pequenas propriedades. Na época, a agricultura era tu capinar, lavrar com um arado e boi, puxado por boi, e a colheita da soja era tudo com a trilhadeira ou batendo colhendo feijão e batendo, como a gente chamava, o manguá. Nem para você eu contei isso aí. Eu acho que eu não sei o que é manguá. Não, mas é uma forma de tu 2 pedaços de madeira, mais comprido, pegar e outro amarrado na ponta que tu batia o feijão para debulhar o feijão. Então, nossa, olha aí, isso eu nunca te contei, né? Não. Mas até isso nós fazia. E cuidar do gado leiteiro, que a gurizada nós era cuidar dos terneiros, né? Que a mãe era mais velha e a mãe era de tirar leite. Nós era de cuidar dos terneiros, tratar os terneiros. E muitas vezes nós ia na escola, era por volta de 2 quilômetros de distância, nós ia a pé. Nós ia a pé todos os dias, chovia, fazia frio, fazia calor, era a pé. E aí antes disso, aí nós ia ainda fazer essa lida que a gente diz, de acompanhar a mana mais velha e também a mãe e o pai para ajudar a tirar o leite, tratar os porquinhos, né? E depois nós tomava café e ia para a escola ainda. Então ela levantava cedinho. Não. Então isso aí era a nossa vida na agricultura. Então hoje em dia a gente o pessoal acha difícil às vezes ir para a escola a pé ou tem que caminhar. Eu sei que hoje parece ser mais difícil, é perigoso, né? Também. Nós era no interior, lá não existia perigo de assaltar, de nós ser, digamos assim, alguém se interessar em sumir com uma criança, né? Então era mais tranquilo nesse ponto também, mas era uma vida dura. Calçado a gente foi conhecer lá pelos 4, 5, 6 anos de idade, né? E muitas vezes a gente ia a pé para a escola. Chegar lá, eu tinha que lavar os pés para entrar e ficar de pé descalço, um pé congelado, né? Então essa é uma vida difícil que eu queria contar e dividir essa experiência de tempo de criança, né? Aí depois sim que a gente foi para a cidade, aí já foi um pouco mais tranquilo. Aí, embora também não era tão fácil a vida de açougueiro, nós ia buscar o gado aquela vez a cavalo, né? E também, se fazia chuva, fazia frio, nós estávamos lá na lida com os outros. Aí comecei a estudar, fui estudar, como disse, ia a Cerro Largo, aí fui trabalhar de churrasqueiro e surgiu a oportunidade de trabalhar no banco. E dentro do banco, foi quando eu estava no Banrisul em Cerro Largo, conheci a dona Maria Cristina, e
nessas andanças a gente, mesmo se conhecendo, fui transferido para outra cidade, aí voltei para Cerro Largo, aí a gente casou, tá? Casou e depois passei por 9 cidades diferentes. E aí, nesse meio do caminho, ou seja, lá em Cerro Largo ainda, onde veio nascer a Karine, depois já morando em Santo Ângelo, a gente teve a felicidade também do nascimento do Alexandre, e aí começou a nossa vida conjugal e com a família, né, ampliada. E a gente, onde nos acompanharam toda a nossa trajetória de vida, tanto familiar e profissional. E sempre acompanhando nós, saía de uma cidade ia para outra, e era a escola sempre também mudando de local, então tiveram oportunidade de conhecer também muitas escolas, fazer muitos amigos. Enfrentamos alguns problemas de que algumas cidades, exemplo que eu cito hoje de Vacaria, que choraram muito para ir embora de lá. E era aquela vida, o último dia da transferência nossa de Vacaria para Santa Cruz do Sul, me lembro que fosse hoje, as professoras da escola liberaram os alunos para vir se despedir da Karine e do Alexandre lá na nossa casa. Tu lembra disso, né, filha? Foi muito emocionante, crianças chorando, não queriam perder a amizade e o carinho dos coleguinhas, que era a Karine e o Alexandre, e eles também se emocionaram, e a gente também se emocionou com aquela vida de partir para outra cidade, fomos Santa Cruz. Aí uma vez, aí os dois me pegaram assim, no contrapé. E agora, quando nós for embora de Santa Cruz do Sul, nós não queremos ir embora mais, nós queremos ficar. Bah, nós numa sinuca. Aí eu sei que a gente foi proporcionando essa possibilidade de deixá-los morando em Santa Cruz, onde a Karine estava cursando faculdade, o Alexandre não foi para cursar faculdade em Porto Alegre, e a Karine ficou até se formar em Santa Cruz do Sul. E depois, aquela história, né? A família não se desgruda, né? De um jeito ou outro, nos acompanharam mais tarde, vieram embora para a Farroupilha, seja a Karine em Porto Alegre, o Alexandre também, e depois acabamos hoje praticamente morando em Farroupilha, tá? E a Karine também, tá? Com a felicidade nossa, por causa do neto, e o meu filho com a nora moram em Caxias do Sul. E, portanto, a família é nosso maior prazer da vida, que se reunir. Além de domingo, praticamente é uma obrigatoriedade, domingo meio-dia se reunir lá em casa, ou seja, na casa de um deles, e mais alguns dias da semana, tá? Mas domingo é sagrado. Então, por isso que eu ia dizer, conheci Farroupilha, me abraçou, eu abracei, minha família abraçou Farroupilha. É o lugar que, quando eu cheguei aqui, logo percebi que aqui seria o lugar que eu pretendo morar pro resto da minha vida. E por isso que sempre fui agarrado com alguns trabalhos sociais, e posso dizer que eu sou rotariano desde que iniciei já em Santa Cruz do Sul, onde exercia a presidência lá e depois assumi a presidência aqui. Hoje eu continuo membro do Rotary, e aí digo assim, ó, para quem não é rotariano, quem não conhece Rotary, até gostaria de fazer um registro, que é uma forma que logo consegui fazer muita amizade foi através do Rotary, porque na primeira semana que eu estava aqui, o pessoal ficou sabendo que eu era rotariano, já me convidaram, já ingressei, e o laço de amizades que a gente fez também em função do Rotary. Lógico, no banco também, mas
função do Rotary, que me proporcionou conhecer muita gente e fazer amizade. E por isso me sinto muito bem. Aí depois fui para a área da saúde, onde continuo até hoje. E eu digo que a saúde, para quem trabalha, já conhece, sabe o que é trabalhar na saúde. E quem não conhece, eu diria assim, o dia que conhecer e começar a trabalhar na área da saúde, vai se apaixonar, porque eu digo assim, é uma cachaça. E ela não tem fim. Porque a saúde, embora tu possa cuidar da tua saúde, pode cuidar da saúde dos outros, porque a gente nasce no hospital, precisa do hospital e vai possivelmente morrer no hospital, ou se não for, vai ser conduzido para um hospital. E isso aí é saúde, vive em função da saúde. E quem até hoje não precisou fazer um exame, ou fazer uma cirurgia, ou consultar um médico. Então a gente aprende no dia a dia. Eu vivo de manhã à noite, fim de semana também. Então eu gosto de trabalhar na área da saúde. E se a gente parar para analisar friamente, seja no hospital ou seja dentro da nossa casa, sempre a gente está envolvido com isso, né? Mesmo ali na questão do nascimento, do início ao fim da vida, no preparatório, na gestação, né, na chegada do bebê, sempre a gente tem todos os estágios da nossa vida relacionados a isso, né, pai? Exato. E se tu parar para olhar hoje, pai, para trás, assim, né, a questão lá da agricultura, depois do banco, do churrasco, do açougue, da experiência da gastronomia que o senhor teve aqui também, né, que foi meio que um sufoco, né? Quem acompanhou de perto, quem viveu junto, sabe também que a gastronomia, eu mesma trabalhei, né? Sou formada na área de alimentação, acabo que também passei longa parte da minha vida trabalhando com isso. Também é uma área que requer muita dedicação, muito empenho, assim como como muitas outras, né? Mas o que tu percebe hoje, assim, que no profissional Clarimundo de hoje, que está relacionado à saúde, o que tu traz de toda a tua bagagem que tu acha que faz com que as pessoas que estão hoje nos assistindo, né, ou que tenham a oportunidade de compartilhar dessa fala, se percebam como, poxa, realmente, eu comecei por aqui, mas eu posso ir para aquele caminho. Ou eu me sinto bem onde eu faço, mas eu também me interesso por trabalhar noutra área e às vezes não se sentem habilitados, não se sentem encorajados a dar um passo. O que tu diz hoje, assim, para quem já foi bancário, tá na saúde, lidou com alimentação? Tem um segredo? Tem algo que tu diga assim, por exemplo, eu sei e eu posso relatar para vocês que o meu pai, ele sempre deu prioridade para os filhos para encaminhar a gente para estudo, né? Então foram os filhos em primeiro lugar, a minha mãe também, depois de encaminhar a gente, foi lá, fez a faculdade dela, prestou prova da UB dela. A gente tá falando do quê, pai? De 6 anos atrás, 7 anos atrás? Eu não vou saber precisar bem agora. Mas a gente sabe que ele acabou nunca acendendo esse holofote para ele, né? Teve várias oportunidades de fazer cursos, de começar, mas até de não dar continuidade porque priorizou os filhos. Ou seja, por que eu tô trazendo um pouco desse contexto? Porque a gente não tá falando agora daquele papel onde a gente se posiciona como eu sou um profissional para atuar em área tal, porque eu me graduei, me formei, me especializei. A gente tá falando de vida. A gente tá falando do que a vida lapidou, né, pai? Do que a vida foi lá e foi... A vida, não como diz, né, a música com muito respeito, porque o gingado até o ritmo eu gosto, mas não é como deixa a vida me levar, é aquilo que tu vai plantando e faz com que, como diz a lei da atração, plantou, colheu, né? Colheu. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra nós, o que faz, o que esse Clarimundo todo de muitas frentes, muitas transições profissionais traz pro potencial que tu te vê hoje, assim? Bem, desde a agricultura, que lá era muito difícil na época, não era mecanizada, era toda, digamos, tu tinha que evoluir, tu tinha que investir na agricultura para te poder seguir naquele ritmo, porque na época era muito difícil a produção, tu era mesmo sendo diversificado, era soja, era milho,
trigo, era a criação da sinicultura, gado leiteiro, e tudo isso aí tu tinha, digamos, diversificado. Porque se um ano não dava bem a colheita do soja, que era a maior receita do ano, era um fracasso, era uma dificuldade para toda a família e também todas as pessoas ali da comunidade sentiam. Então sempre foi o pai procurava outras fontes também. Ele comprava gado e vendia gado. Quando não dava uma coisa, tinha que dar outra. Depois, e a família foi crescendo, os filhos tudo precisando de fazer alguma coisa, e a área de terra que a gente tinha lá não era suficiente para se manter toda a família, depois de grande, casado, mais filhos, netos e tal. Então, o que é a visão, como acontece de todo mundo hoje, tu tem que ter uma visão para dar para os filhos ter um segmento na vida, né, para crescer na vida. E aí que foi o pai e a mãe abraçaram mais uma alternativa, depois tiveram churrascaria, tá? Embora para poder achar uma alternativa, um trabalho para todo mundo, né? Porque aquele tempo lá era uma região que não tinha indústria para todo mundo conseguir emprego, então tem que se virar dentro do que tu podia produzir para sobreviver, né? Então é assim que era aquele tempo, e mais a região pequena, né, que não tinha industrialização e nada, né? Era agricultura, né? E depois no banco eu sempre tive quando eu estudava, estava começando a estudar técnico em administração, eu tive sempre uma vontade que eu fazia, lá onde eu trabalhava de churrasqueiro, eu fazia serviço de banco para o meu patrão, né? Eu ia fazer os depósitos, fazer o saco, pegar talão de cheque, aquela coisa toda, e comecei a me interessar, me atraiu, conheci fiz alguns amigos do banco, nós jogávamos futebol, aquela coisa toda, e até que um dia me convidaram, diziam, mas de repente vai ter uma vaga, tem um rapaz que vai embora para Santa Maria, passou no vestibular e tem uma vaga, né? De repente tu não quer ir lá, vou te apresentar para o gerente, né? Então foi essa oportunidade. Na época era assim, aí tu fazia lá, fui apresentado, fazia uma experiência de 90 dias, prestava um concurso interno, se tu passava, ficava, se não passava, tu era dispensado, era só aquela experiência. E aí passei aqueles 3 meses, passei também, e depois de 2 anos fui prestar uma prova que me deu possibilidade de crescer dentro do banco, e aí começou a minha ascensão profissional também como comissionamento e depois como gerente também, né? Mas eu sempre me dediquei muito no banco, e esse fato, às vezes eu podia escolher a opção de ficar por volta numa cidade, ou ficar, como diz outro, se tu não tinha ascensão de crescer no banco, tu ficava numa cidade, tu podia estudar. E eu, tanto é que me iniciei a cursar Direito em Santo Ângelo, mas eu tive que optar, ou eu fico aqui nessa mesma função sempre, estudo e depois vou para uma outra profissão, ou mesmo dentro do banco, cursando Direito. Eu optei por fazer carreira bancária, né? Porque eu sempre fui bem dedicado, e aí surgia oportunidade, ou havia convite por parte da direção do banco para mim. Sempre saía promovido de uma cidade para outra, ia com promoção, eu melhorava o salário, melhorava o cargo e assim por diante. Por isso é que eu escolhi ser bancário. Então. E até chegou o momento de me aposentar, é aí que eu fiquei prestando serviço de consultoria para algumas empresas, e até surgir a oportunidade de ir para a Secretaria da Saúde. Mas antes disso, a gente fez um trabalho voluntário no hospital também, desde 2006 até o final do ano passado, até o final de 2020, onde fui, aliás, sou associado ainda até hoje, e exerci a função de vice-presidente do conselho e presidente até eu sair do conselho de administração, e aí continuo sendo do conselho de administração devido à indicação da Secretaria da Saúde para participar do conselho do hospital. Mas o meu dia a dia é lá na Secretaria da Saúde.
E isso é o que eu gosto de fazer, e é o meu dia a dia. Vamos ver até quando que a gente tem a saúde, disposição e companhia para exercer essa atividade na Secretaria da Saúde. E, inclusive, né, pai, a gente, todo mundo está inserido num contexto muito delicado, né? Se Deus quiser, logo, logo nos deixa, né? Que é o contexto pandemia. Mas mesmo estando inserido na saúde, mesmo com esse olhar de cuidar do próximo, né? Sempre trazendo, imprimindo essa necessidade, né? Eu posso afirmar isso para vocês, porque nós no dia a dia em casa, a gente tem muito um convite a sempre ampliar o nosso olhar para o próximo, né? Enquanto realmente pra gente, em primeiro lugar, e pro próximo. Pra gente, por quê? Porque se a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar do outro. Né, pai? Um leve resumir, a minha mãe tinha muito disso, a mãe se doava muito. Chegou com a tua avó, né? Ela se doava muito para a família, mas não só para a família, mas pessoas, amigas e vizinhos, ela estava também. E o fato de eu talvez entrar no rótulo tem um pouco disso também, que eu herdei da minha mãe. E o fato de cuidar da saúde, às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho, se cuidar, como tu falou, de tu não, digamos, extravasar, porque tu não absorver muito as coisas dos outros. No fato, a gente tem que ser forte também, porque daí você não sendo forte, você não podendo, não se cuidando, você não vai ter saúde para cuidar dos outros, né? Então, por isso, às vezes, a gente tem que ser forte, a gente tem a gente fica emocionado com algumas situações que aí fora a gente não vê, não sabe, não conhece, não vê quase nada. Mas tu estando lá dentro, você vê como tem pessoas que precisam de ajuda para passar uma situação delicada de saúde. E isso é diariamente, e isso aí eu acho que não é só farroupilha, acho que não, tenho certeza que não é todo. Então, eu digo que a prevenção tem que ser muito bem trabalhada na área da saúde, e a gente pegou a saúde na época muito delicada agora da pandemia, e onde a população sofreu muito com isso, e a gente já está com os olhos focados para o futuro, trabalhar muito, muito na prevenção da saúde da população. Isso vai ser o futuro para que a pessoa tenha mais saúde. Isso aí. Então tá bom, gente. Pai, quero te agradecer. Nosso tempo voou, mas a gente já deu uma oportunidade, né? Uma rica oportunidade da gente poder compartilhar com as pessoas, né? Eu digo que eu tô num papel muito privilegiado, porque eu tô recebendo convidados que trazem, assim mesmo, essa questão de trajetória de vida, de simplicidade, de dia a dia, de que não é só bonito, não, de que também não é só ruim, né? A gente tem que olhar com gratidão para as coisas que a gente passa, que a gente vive, e entender que a gente tem ciclos, que a gente tem desafios. E hoje, então, a gente teve mais uma história contando, né, um pouquinho de uma realidade lá. Eu conheço 40 anos dessa história, né? Eu convivi 40 anos, um pouco ali dentro da imaturidade dos primeiros anos, sem registrar muita coisa, mas sentindo afeto, amor, carinho, incentivo e tudo mais. Essa minha filha me lembra desse dedinho, nunca esqueço. Quando ela nasceu, a noite que ela nasceu prematura e ficou dentro de uma incubadeira, incubadora. Aí eu fiquei a noite toda com um banquinho sentado na frente e com o dedinho, ela agarrada no meu dedinho a noite toda, né? Então ali a gente tem esse laço de pai e filha muito grande, muito marcante. Mas, de novo, assim, é um privilégio poder ter essa fala com meu pai, mas o intuito de trazer a mensagem para cada um que tá podendo, que tá tendo essa oportunidade de presenciar essa nossa fala, é mostrar o quanto a gente se conecta de pessoas para pessoas, né? O quanto o Eleve se traz isso. Da gente não ver só o lado bonito de cada coisa, da gente entender que quem tá aqui hoje tá num desafio, né? Não tá só num posto de privilégio, tá num posto de muito desafio, de dia a dia, passou por muito perrengue, sim, tem muita coisa boa para contar, mas
cada um, gente, tem as suas dores, tem as suas dificuldades. E dentro da proposta do Eleve-se é isso, é a gente gerar essas conexões e perceber o quanto de valor a gente tem, o quanto a gente pode contar para as pessoas, porque tem uma fala que eu gosto muito, que eu já trouxe em outras oportunidades, que com certeza o pai já me ouviu falar também, que diz que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, acho que isso fecha com chave de ouro, né? Esse entendimento de que, sim, independente do papel que a gente ocupe, independente do estágio da vida que a gente esteja, a gente sempre é aprendiz e a gente sempre tem coisas para contar e para contribuir com as outras pessoas, né? Verdade. Não aprendi quase nada ainda, pretendo aprender muito. Se puder ensinar também, ensinarei também. Viu? Então tá, obrigada, pai. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, até mais. obrigado. Tchau, tchau.